E aí pessoal, estou de volta, tudo bem? Me apresentando de novo, meu nome é André, eu administro o blog Esmiuçando a Cultura Nerd, que tem um grupo e uma página no Facebook com o mesmo nome. Além disso também eu administro o grupo e a página Overdose HQ, também no Facebook, tá? Esse vídeo de hoje eu vou direcionar mais para Watchmen, né? O Watchmen foi escrito em 1986 por Alan Moore, desenhada por Dave Gibbons e com a arte de John Higgins, né? Ele faz a cor da história. Antes de falar de Watchmen, nós temos que pegar o panorama da década de 1980, né? 1983 por aí. Na época, a editora Carlton Comics, que pertencia a vários personagens de super-heróis, né, ela estava fechando. Então, alguns personagens a DC adquiriu nesse período. Entre esses personagens estavam o Pacificador, Capitão Átomo, Besouro Azul, Sombra da Noite, Questão e Ted Múltiplo, né, que ficou conhecido aqui no Brasil como Ted Múltiplo. Né? Esses personagens a DC adquiriu e tinha intenção de fazer publicações, de trabalhar com eles, essas coisas todas. Só que terminou que os personagens foram ficando, né? Na época, Alan Moore, que era inglês, tinha uma carreira já consolidada na Inglaterra, escrevia histórias para o Superman, chegou a escrever alguma coisa também para o Monstro do Pântano, né? Que consolidou a carreira dele nos Estados Unidos. Ele queria fazer alguma coisa com esses personagens da Carlton, né? Ele queria fazer uma história onde envolvesse esses 6 personagens da Carlton. Só que Dick Giordano, editor-chefe da época, ele achou que a ideia dele, que ele lançou o título, né, A Morte do Pacificador, era uma ideia interessante, mas não poderia usar os personagens da Carlton. Então o que Alan Moore fez? Ele pegou a história e transformou. Usou os elementos que ele já tinha criado e transformou os nomes dos personagens, uniformes, ideias, conceitos, tudo sobre cada personagem. Você até encontra certa semelhança em alguns detalhes, né? Em vez de você ter o pacificador, você tem um comediante, né? Em vez de o coruja, você tem o besouro azul. Em vez de sombra da noite, você tem a espectral. Em vez do questão, você tem o Rorschach. Em vez de Ted Múltiplo, você tem o Ozymandias, né? Então é uma mexida que ele fez na época exatamente para dar continuidade com a história dele. Daí então, em setembro de 1986, lança-se a primeira edição de Watchmen, Watchmen número 1, né? Na história, o enredo, eu vou ser bem breve, não vou me prender, fala sobre a morte do comediante. O comediante era ninguém menos que o Edward Blake. Edward Blake, que era super-herói na época dos Minutemen, depois se tornou um soldado da fortuna, e ele é assassinado. O Rorschach decide investigar quem matou o comediante. E termina se juntando ao Coruja, mais pra frente a Spectral se une a eles, também tem intrigas com o Dr. Manhattan, com os Ozymandias, eu não vou entrar em mais detalhes, porque foram 2 edições, a última edição foi publicada em outubro de 1987, e a história é muito interessante, fala sobre Guerra Fria, fala sobre uma história de amor e ódio também, tem no meio, tem muita intriga, interessantíssimo, tem uma intriga política muito legal, né? É bom ler, procurar, né? Porque teve uma edição definitiva publicada em 2011 pela Panini, que ainda você talvez encontre à venda na Amazon. Eu vou botar o endereço aqui embaixo caso eu encontre. Se encontrar, vocês recomendo, leia, tá? Porque vale a pena. Dentro da história, ainda você também encontrava trechos do livro Sob Capuz, escrito pelo personagem Hollis Mason. Hollis Mason nada mais era do que um policial que decide um dia se fantasiar de super-herói. Era um super-herói bem ridículo, era o Coruja.
a roupa dele era uma camisa social de golinha, de sunguinha, que saía dando porrada em outras pessoas. O termo super-herói até nem funciona muito bem, a não ser para o Dr. Manhattan, né? Porque todos os outros eles são seres humanos que decidiram se tornar super-heróis um dia, né? Você tem vários outros casos dentro dos Minutemen mesmo, né? O grupo que era formado, deixa mais pra frente, mais pra frente eu falo mais sobre eles. Então é isso. Aí tem esse livro também sobre Capuz que conta a história de Hollis Mason como um super-herói, das pessoas que ele conheceu, com quem ele conviveu, né? Além disso, Alan Moore dá uma de Shakespeare. Por quê? Shakespeare tinha um costume de botar uma peça dentro de outra peça. Ele faz isso em Hamlet, ele faz isso em Romeu e Julieta, ele faz isso em Contos de uma Noite de Verão. Você presta atenção, você vai ver muito disso. Então o que o Alan Moore faz? Ele põe um quadrinhos dentro de outro quadrinhos. Né? Então você também tem, além disso, sobre Capuz, você tem Contos do Cargueiro Negro. O que é Contos do Cargueiro Negro? É uma história de piratas. Né? Durante um tempo, nos Estados Unidos, os quadrinhos de faroeste, quadrinhos de piratas, fizeram muito sucesso. Então era isso que ele queria remeter, mostrar que mesmo você tendo vigilantes, você tem os quadrinhos têm interesse pelas pessoas. Né? E as pessoas se interessam dessa forma, através de contos do Cargueiro Negro, que se tornam um fenômeno e tudo mais. Né? A revista fez grande sucesso, como eu já falei, 12 edições, publicadas lá nos Estados Unidos. Quando ela veio para o Brasil, ela veio em 6 edições. Em 1988, a Abril lançou em 6 edições. Em 1990, ela lançou em 12 edições, no formato original, né? É até interessante, eu tenho ela aqui, esse box aqui eu comprei exatamente para conservá-la. Né? São 12 edições que contam exatamente essa história. Né? O Watchmen em 12 edições. A última edição, né, a capa é assim, exatamente, é o fim da história. Só você lendo para você entender. Recomendo que leiam, é muito bom. Por quê, principalmente? Porque o Watchmen, junto com Cavaleiros das Trevas de Frank Miller e Lynn Varley, revolucionou os quadrinhos, ele mudou os aspectos dos quadrinhos. A gente saiu de uma era de bronze dos quadrinhos, iniciado pela morte de Gwen Stacy, para entrar na era moderna. Há quem diga que existe uma quinta era, que foi exatamente quando surgiram os personagens da Image Comics. Mas há controvérsias, não vou entrar nesses detalhes agora. O Watchmen foi lançada nesse formato de 12 edições em 1990. Em 1999, né, a Abril relançou, né, essas 12 edições em 2008. Foi 1999, gente, desculpa, foi 1999. Em 2008, a Warner Home Video, né, direto em vídeo, ela lança um motion comic. O que é um motion comic? É você pegar esses quadrinhos aqui, né? Você pega os quadros e transforma em movimento. Quem viveu muito na década de 80, viu muito isso na Marvel, o Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk também, se eu não me engano, teve isso, né? Hoje em dia se tornou cult, motion comic. Não são todos que fizeram isso, alguns fizeram, a DC fez exatamente com o Watchmen. Então, em 2009, a Panini adquiriu os direitos de publicação de Watchmen, né, com todos os personagens da DC, e ela faz um encadernado de 2 edições. Por que ela fez esse encadernado mais pra frente? Ela até fez uma edição definitiva. Porque em 2009 estava sendo lançado pela Warner Bros. O filme Watchmen, né, que era dirigido por Zack Snyder, e havia do sucesso de outro filme baseado em quadrinhos, 300, baseado nos quadrinhos de Frank Miller. Watchmen, o filme, tem seus prós e seus contras. Eu gosto moderadamente do filme, não sou fã de Watchmen, um filme, mas há quem goste, há quem eleve esse filme, a quarta potência e tudo mais.
O filme custou 130 milhões, a Warner arrecadou somente 185 milhões mundialmente, não fez um sucesso estrondoso, né? Provavelmente porque era um personagem que ninguém conhecia, que poucos conheciam. Quem conhecia foi assistir, alguns gostaram, outros não gostaram, como eu. Teve críticas divididas, né? Dependia de quem gostava, quem não gostava. Mas fez sucesso, de certa forma, as pessoas assistiram e tudo mais. E por isso a Panini lançou, primeiramente, duas edições especiais, em 2009, no mesmo ano, ela lança a edição definitiva, que ela republicou em 2011. Aí você pergunta, por que tantas publicações de uma edição? Isso é devido a um acordo firmado entre Alan Moore, David Gibbons e a DC Comics, que se a DC parasse de publicar os personagens, eles retornariam para as mãos de seus criadores. Então, percebendo que reeditar, republicar e tal, eram só 12 edições, não tinha motivo, o que a DC fez? Ela recriou o universo de Watchmen. Ela foi além, ela criou um prequel. Né? O que é um prequel? É exatamente uma história antes do que aconteceu. Ela então, em 2012, fez 10 séries chamadas Antes de Watchmen. Né? Antes de Watchmen conta o que eram os personagens antes da série de 12 edições de Alan Moore e David Gibbons. Então, para isso, ele chamou vários grandes escritores, vários grandes desenhistas para fazer essas edições. Uma era sobre os Minutemen, outra era sobre o Espectral, outra era sobre o Rorschach, outra era sobre o Dr. Manhattan, teve sobre o Ozymandias, sobre o Pacificador, também teve sobre um personagem específico dos Minutemen, Dollar Bill. Né? Eu não falei sobre os Minutemen, porque quem eram os Minutemen? Eram pessoas como Coruja, que decidiram formar um grupo. Né? Quem decidiu inicialmente é o Capitão Metrópolis, um dos personagens, que junta entre eles o Dollar Bill, que eu acabei de falar, que era um cara que trabalhava para um banco, decidiu fantasiar para promover esse banco. Tinha a Silhouette, né, que era uma mulher que se vestia toda de preto e sabia lutar. Né? Dessa forma, ela era uma justiceira na época. Também tinha, falando de justiça, que o Injustiça Encapuzado, um grande mistério, um cara que se vestia de preto e roxo, com uma máscara, com uma forca no pescoço e uma capa, que saía por aí dando porrada torto e direito. Tínhamos também o Homem-Traça, um homem que simplesmente desenvolve uma roupa que faz ele voar. Né? O que é uma coisa assim, como é que podemos dizer, incrível, deslumbrante, maravilhosa, uma pessoa voando. Né? Lógico, a gente não tem super-heróis nessa edição, então o Homem-Traça era uma coisa fantástica. Né? Essa edição ela teve um sucesso razoável, não foi um grande sucesso. Né? A DC foi assim para manter os personagens dentro da DC. Eu mesmo adquiri da Panini, quando a Panini lançou, eu só adquiri a Minutemen, que tem a arte do artista Darwyn Cooke. Né? Darwyn Cooke, para quem conhece, quem viu Liga da Justiça, Uma Nova Esperança, ou quem leu DC, Uma Nova Esperança, ele é um artista que tem uma arte, como é que eu posso dizer, uma arte assim, bem antiga, meio expressiva para a antiguidade. A arte dele não é tão detalhada, ela tem traços mais limpos, né? Um traço bem legal. Além dessa edição aqui, Darwyn Cooke, junto com a Amanda Conner, escreveu Espectral. Espectral, como eu falei, ela é uma das personagens dos Watchmen. O nome dela, Laura Jupicieski, né? Ela é filha da primeira Espectral, Sally Jupiter. Né? O Jupiter, Jupicieski, é porque ela preferiu usar o nome judeu da mãe. Né? Aqui nessa história conta como ela se tornou a Espectral, né? O treinamento dela, por tudo que ela passou, né? Para se tornar Espectral, né? O legado da mãe, coisa que ela não gostava muito, que ela sentia pressionada por isso, né? Ela não tinha certeza de quem era o pai dela. Em Watchmen, você sabe quem é o pai dela,
Quem viu o filme também sabe também, né? Então, essas duas edições são o que eu achei assim de mais interessante. O restante eu tentei ler por scan, não gostei, juro, não gostei mesmo, achei estranho, achei feio, né? A arte é legal, sim, nós temos Joe Kubert, temos Andy Kubert, temos DJ Jones, temos Amanda Conner, como eu falei, que está aqui, temos Jay Lee, temos Liber Merrill, temos artistas fantásticos, temos Adam Hughes, né, que simplesmente está ali fazendo Eduardo Risso, que fez uma história somente do Moloch. Moloch é um inimigo dos Watchmen, ele lutou contra o primeiro Coruja, lutou contra o comediante, tomou uma surra do comediante, nunca mais, quando o Dr. Manhattan surgiu, desistiu de ser vilão, né, e foi viver a vida dele, coitado. Eu sei. Em 2015, em 2016, para ser mais exato, a DC decide que tem que levar mais extensão. Lembrando, se ela para de publicar o Watchmen, os direitos voltam para Dave Gibbons e Alan Moore. Então o que ela fez? Ela simplesmente estava percebendo que a série dela, 952, não estava dando muito certo, porque o pessoal reclamava, eu entre eles, reclamava que faltava o legado da DC, né? Faltava algo de expressivo nas histórias da DC. Então eles decidiram iniciar o universo DC Renascimento, DC Universe Rebirth, né? Que é exatamente trazendo essa ideia do legado, trazendo as ideias antigas da DC Comics para a atualidade. Só que como que eles fizeram isso? Como eles decidiram fazer isso? Eles criaram um contexto onde o Watchman faz parte dessa série, né? Como assim? Quem conhece o Dr. Manhattan vai entender muito bem isso daqui, né? O Dr. Manhattan tem uma certa ligação com um negócio de relógios. O pai dele era um relojoeiro, né? Ele era um físico nuclear, né? O Dr. John Osterman, né? Ele era físico nuclear, ele gostava de relógios também. Tanto é que o motivo do acidente dele se tornar Dr. Manhattan é porque ele entra dentro de uma cabine porque esqueceu o relógio, né? O relógio que era do pai dele. Você sabe dessa ligação com o Watchman exatamente quando o Batman, no final da primeira edição, encontra isso daqui, né? Muito significativo. Aí você vai para o epílogo, você vai para algo que lembra um pouco também o Watchman, exatamente a visão de Marte, onde Dr. Manhattan e Laurie se encontram, onde ele conta tudo o que está acontecendo, né? E finaliza dessa forma. Como eu sei que Dr. Manhattan está envolvido? Nos Estados Unidos já saíram algumas coisas, você encontra pela internet, por sinal, mostrando que o Dr. Manhattan e Ozymandias são responsáveis pelos eventos que ocorreram, que levaram a 952, né? Onde todos os super-heróis esqueceram do seu passado, onde tudo mudou, o Superman não era mais o Superman, o Batman teve um legado totalmente diferente, o Red Robin não era mais o Red Robin da forma que todo mundo conhecia, né? Tudo mudou, né? A Liga da Justiça mudou, tudo mudou. A ideia pode até ser interessante, como eu falei, eu estou no começo, eu não sei como é que é, eu não sei como é que está mais para frente. Pode ser que seja interessante, pode ser que não. Somente o tempo dirá, né? Por enquanto, sabemos que tem envolvimento de Watchmen. Se o Alan Moore gosta ou não, ninguém sabe, ele nem liga mais. Ele, de certa forma, ele já abriu mão dos personagens, ele não tem mais interesse nenhum nos personagens. Se voltar para a mão dele, maravilha, mas se não voltar, melhor ainda, porque se voltar vai ficar esquecido pelo tempo, não vai ter mais nada sobre eles. Eu, sinceramente, somente de ter as 12 edições, eu já fico feliz da vida, né? Eu não achava que precisava de outra coisa. Essas 12 edições já especificam, já tem começo, meio e fim aqui do que é a história. A edição definitiva já praticamente define também quem são os personagens.
Não há necessidade de mais. Mas isso fica da opinião de cada um. Isso que eu falei hoje foi sobre o Watchmen. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like aí aqui embaixo, tá? Deem suas dicas, se não gostaram, falem o que não gostaram. Se acharam que eu tenho que melhorar, alguns já chegaram a comentar comigo. Ah, por que você não põe efeitos? Ah, porque você não dá zoom nas revestidas. Gente, eu tô fazendo uma coisa assim que eu queria fazer há um tempo. Eu tô começando agora, então estou experimentando. É a minha segunda tentativa. Eu espero que venham outras, que eu fale mais, tá? Fico feliz quem tem assistido. Se puder, divulguem, tá? Curtam, opinem. Então eu fico nessa. Até mais, galera!